Fala turma, bom dia. Bom, então vamos dar continuidade aqui ao carburador. A gente terminou falando sobre o circuito piloto. Agora a gente vai passar para o circuito de progressão. Ele vai agir a partir do seu 0% de aceleração, tá? Aqui. Imagina que isso aqui, ó, o cabo do acelerador lá do punho é o que comanda a abertura da borboleta, tá? Quando o cabo tá sem puxar nada, ela tá fechada. Quando você puxa ele todo, ela abre toda. Então imagina que isso aqui é 100%. Então você vai comandar aqui até uns 25% e depois até uns 75%, tá? Esse circuito de progressão vai estar ativo nessas partes aqui, certo? Vamos lá. Bom, como que funciona o circuito de progressão? Ele é basicamente o mesmo circuito de baixa, tá? Você vai ter o ar sendo admitido aqui por esse giclê aqui, ó, né? Vai ocorrer o efeito Venturi. Você vai usar o mesmo giclê piloto para esse fim, né? Só que a grande diferença é a seguinte: no circuito piloto você só vai ter esse orifício aqui administrando mistura para o motor, certo? Só que, pô, eu vou acelerar aqui um pouquinho mais, eu aumento a quantidade de massa de ar, eu preciso aumentar também a quantidade de combustível, né? Para eu ter uma explosão mais forte dentro do cilindro, para eu aumentar a potência, né, que eu estou empregando ali no acelerador. E isso não vai ser possível só por esse furinho. Então o que vai começar a aparecer? Qual é a diferença? A diferença é que eu vou adicionar ao mesmo circuito o seguinte, ó, um furo, aí eu vou acelerando um pouquinho mais, ó, outro furo para jogar mais mistura, acelera um pouco mais um terceiro furo ali, ó, né? Acelera um pouco mais, aí eu tenho um quarto furo. Esse é o circuito de progressão, tá? É basicamente a mesma coisa, eu só estou colocando mais orifícios para injetar mais mistura para a necessidade do regime do motor, entendeu? Da cadência que ele se encontra, né? É basicamente isso, não tem muita diferença. Bom, então vamos agora comentar sobre defeitos que possam ocorrer que envolvem o circuito de progressão, né? O que vai acontecer? Você vai dar partida na moto, o circuito piloto vai alimentar tranquilamente a moto e você não vai perceber nada de anormal, né? À medida que você possa começar a acelerar, né, mudando o estágio ali da progressão, entendeu? Para mais um furo, 2 furos, 3 furos, você começa a acelerar um pouquinho, mas percebe que o motor não está respondendo, ou ele pode até começar a dar uma rateada. Por quê? Quando você abre a borboleta, começa a ser admitido um pouco de ar por aqui pela borboleta. Ela é uma válvula. No que eu fiz isso aqui, eu comecei a liberar uma passagem, né, de ar aqui para dentro do motor, no que ele faz o movimento lá de vácuo lá, né, vamos dizer assim. Então o que acontece? Você vai ter uma mistura pobre, porque não está saindo mistura por ali, ó, por aqueles furinhos ali, né? Não vão estar saindo mistura ali. Aí você vai sentir que o motor não responde e às vezes pode até ficar fraco, tá? E isso vai ser o quê? Vai ser entupimento aqui? Não, porque se fosse entupimento aqui, nem lenta teria. Não teria o piloto funcionando, tá? Vai ser entupimento provavelmente nessas saídas aqui, né? Eu comecei a mexer um pouquinho só. Vamos dizer que eu mexi o acelerador para liberar o primeiro furo, o motor não respondeu, ainda ficou um pouco esquisito, meio rateando. Quando eu jogo o segundo, aí o motor responde como se fosse o começo da aceleração, entendeu? Quer dizer que parcialmente pode estar obstruído esses furos aqui, alguns livres e outros não, entendeu? Então eu só consigo imaginar esse tipo de defeito. E o outro seria o quê? Controle de nível da cuba, tá? Eu tenho o nível da cuba aqui assim, vamos dizer assim, né? No regime da lenta, ou seja, ela não tem, ela não puxa o suficiente, né, gasolina para reduzir o nível. Mas aí eu tô com um problema de abastecimento aqui, né, de controle de nível.
a boia está com problema, algum entupimento aqui, alguma coisa aqui, não vai conseguir manter o meu nível. Quando eu acelero, eu começo a exigir mais combustível, né? Até esses 4 furos aqui, eu vou exigir tudo daqui, ó, que é um dos giclês mais altos do sistema. Ó, olha só a altura que ele fica, ó. Esse é o mais baixo, depois tem o do afogador e depois tem esse ali, ó. Então ele está muito alto. Então, se o nível não estiver bem controlado, à medida que eu exijo mais combustível aqui, eu posso acabar abaixando um pouco o nível aqui e ficar deixando ele de fora, sugando um pouco de ar, né? Na verdade, esse termo sugar é um pseudo termo, né? Na verdade, a atmosfera é que está empurrando o combustível pelo giclê, pela diferença de pressão, né? Então eu estou aqui, ó, falhando na alimentação do giclê somente quando ele passa a exigir mais do que o piloto, entendeu? Então são os defeitos que eu consigo visualizar que envolve esse regime aqui da progressão, né? Esse circuito da progressão. Então aí a gente já fica esperto quanto a isso aí. Se perceber esse comportamento, né? Aí você pode dizer, mas aí se eu abrir mais, o motor retoma e começa a acelerar. Por quê? Porque aí você deixa de ficar em cima desse giclê e começa a usar o giclê principal. À medida que você abre mais aqui a borboleta, ele já vai exigir do giclê principal, que é o que a gente vai ver logo a seguir aqui, entendeu? Então por isso que você vai constatar mais ainda que é entupimento somente naqueles orifícios ali, tá bom? Vamos lá agora para o circuito principal. Bom, o circuito principal, a função dele é abastecer o motor de mistura quando ele está nos regimes médio e alto de aceleração, tá? Praticamente nesses regimes aí. O que é isso? Esse negócio de baixo, médio e alto. Vamos entender assim. O circuito piloto, você não está tocando o acelerador, tá? Ele é o que está mantendo o motor vivo, com o mínimo possível, né? Aí você tem o circuito de progressão, que ele vai estar dividido em 2 partes, tá? Ele vai ser do baixo, médio e médio alto, né? O que é isso? Quando você tem aí o acelerador aí de 0 a 25%, você está entre o circuito piloto e o circuito de progressão, né? Baixo médio. À medida que você evolui de 25% a 75%, você está no médio alto. E de 75% a 100% de cabo enrolado, você está no circuito alto, entendeu? Bom, vamos lá? O circuito principal ele vai ser composto pelo Venturi, esse corpo do Venturi aqui, tá vendo? Onde tem um afunilamento, né, que a gente viu lá no desenho do papel. Ele vai ser composto pela borboleta lá embaixo, tá vendo? Ó. Ela vai funcionar como uma válvula, né? Onde ela vai regular a restrição, entendeu? Aqui eu restringi completamente o fluxo e aqui eu abri completamente o fluxo, tá? Então ela regula isso. E ela tá ligada diretamente no cabo do acelerador, né? O cabo do acelerador vem aqui, tá? Você vai ter também esse difusor aqui, ó, essa sedezinha, né? É tipo uma espécie de um tubinho, tá? Onde vem uma agulha aqui dentro, que vocês vão ver mais adiante, tá? Você vai ter toda essa região aqui, ó, essa câmara aqui, que ela é dividida em câmara inferior, câmara superior, tá? Olha aqui, ó, essa é a câmara inferior. E a tampa é a câmara superior, tá? Você vai ter esse respiro da câmara inferior, ele sai exatamente aqui nela, tá vendo? E a função dele é manter a mesma pressão atmosférica de fora, manter aqui dentro da câmara, tá? Para que o sistema funcione. Você vai perceber que ele fica acima do Venturi, para que ele não sofra queda de pressão no momento aqui do Venturi aqui, né? Porque essa região do Venturi aqui, quando tem um fluxo aqui, ó, gasoso, né, um fluxo de ar, ela vai sofrer, vai se transformar num sistema de baixa pressão aqui. E aqui ele escapa, não vai sofrer. Então eu vou manter a mesma pressão aqui, como se fosse a cuba, né? É o respiro igual o respiro da cuba. Beleza.
Dentro dessa câmara, eu vou ter esse cara aqui, ó, que é chamado pistonete, e ele vai ser composto pela agulha, tá, do pistonete e pelo diafragma, tá vendo? E o diafragma é justamente o cara que vai fazer a divisão entre as duas câmaras, ó, entendeu? Quando eu botar a tampa aqui, ó, ele vai ser a parede que divide a câmara inferior da câmara superior. Eu vou ter a mola que empurra, né, exerce força aqui contra o diafragma para fazer com que o pistonete volte, entendeu? Olha ele voltando lá, ó, certo? Não menos importante também, vamos passar para esse lado agora. Eu vou ter aqui esse carinha aqui, ó, todo. Ele vai ser composto por essa arruela aqui, parece uma arruela de cobre, né? Para mim, ela tem duas funções: vedar e criar um espaçamento, para que haja um espaçamentozinho aqui entre esse giclê e uma flautazinha que tem aqui dentro, tá? Para que possa acomodar um O-ring, né? Beleza. Depois dessa arruela aqui, eu vou ter esse corpo aqui, ó, esse prolongador aqui, tá vendo? Ele é cilíndrico e ele vai funcionar como se fosse um anular, tá? Eu vou ter depois o giclê de alta, né? Também chamado de giclê principal, o termo técnico é giclê principal. Aqui dentro eu vou ter uma vedação, um O-ring, eu no caso até uso dois, tá? Depois eu vou explicar para vocês por quê quando eu desmontar isso aqui. Aqui dentro eu vou ter uma flautazinha que vai promover a pulverização do combustível. Aqui, ó, eu tenho esse parafuso que ele é oco por dentro, ele vai acomodar a ponta da agulha, tá? Que ela vai subir praticamente até ali, né? Então ele tem que ser oco para que vaze por ele a ponta da agulha. E vou ter essa arruela aqui também, tá? No sistema. Essa arruelinha aqui para ajudar a vedar e fechar aí essa sedezinha ali. Então, é isso aí que compõe o sistema, tá? Antes de desmontar, eu acho que é interessante ver como funciona, né, o circuito principal, também chamado de circuito de alta, né? Como é que ele vai funcionar? Tudo vai começar quando eu comandar a aceleração aqui pela borboleta, né? Quando eu abrir a borboleta aqui, ó, aí é o seguinte, gente, olha só. A borboleta fica toda fechada no piloto, né? Aí na regulagem de lenta, que é uma regulagem que é um parafusinho que limita o fechamento da borboleta completa, ele vai limitar um pouquinho aqui assim, ó, um parafusinho que vem por aqui, né? Ele não deixa ela fechar toda, tá? Para eu ter uma lenta mais saudável, né? Porque aí se eu tiver só na lenta piloto, no que eu fizesse qualquer coisa com a moto já ia morrer, tá? Então eu vou deixar ela levemente acelerada, né? Na regulagem da lenta. Depois você vai ter o circuito de progressão, que ele vai compreender mais ou menos entre 0 a 25% de abertura, tá? É o circuito de progressão. Depois, daí até uns 60, 75%, você vai estar entre o progressão e o circuito principal, porque já vai estar operando os dois em conjunto. Daí para cima, é praticamente só o principal, o circuito principal, tá? Todos eles se complementando, na verdade, né? Então tudo começa quando você abre a borboleta. Você abriu a borboleta, o que vai acontecer? Você liberou a passagem de fluxo e aí o Venturi vai criar um sistema de baixa pressão aqui, porque vai ter um fluxo sendo acelerado. Quando esse fluxo acelera, vamos trabalhar com aquela hipótese aqui de que eu vou ter 0,5 atm aqui, eu tenho fora 1 atm, tá? E aqui nessa região eu vou ter 0,5 atm. O que vai acontecer? Como a região de fora vai ter 1 atm, né, na nossa suposição, esse 1 atm vai entrar pelo respiro e vai continuar aqui dentro, tá? Na câmara inferior do pistonete aqui, com 1 atm. Porém, o pistonete, ele é furado, ó. Tá vendo? Tem esses dois furinhos, olha ali, ó. Eles vão passar
para a câmara superior. Ele vai comunicar a câmara superior com a região de baixa pressão do Venturi, certo? E o que isso vai promover? Vai promover que na câmara inferior eu tenha 1 atm e na câmara superior eu tenho 0,5 atm, né? E o que divide as duas câmaras? O diafragma, né? Do pistonete vai estar dividindo as duas câmaras. Só que olha só, naturalmente esse pistonete vai estar recolhido porque ele vai estar sob a ação dessa mola, pressionando ele ali, certo? Mas aí essa mola, ela tem uma força específica, tá? Que vai ser inferior ao resultado da baixa pressão com a pressão atmosférica. Aí o que vai acontecer? Eu vou ter diferença de pressão aqui, né? Eu vou ter essa câmara inferior querendo empurrar, sobrando meio atm para empurrar o pistonete de volta pelo diafragma, tá? O diafragma está solto aqui porque a tampa não está segurando, entendeu? Mas a tampa vai segurar ele aqui no lugar, inclusive vai vedar. Então, ó, esse 1 atm vai empurrar o diafragma que vai recolher o pistonete. Aí o que acontece? Quando o pistonete recolhe também essa agulha, tá? Que essa agulha funciona como uma válvula. E ela estava restringindo essa sedezinha aqui, né? Aí agora esse sistema de baixa pressão passa a se comunicar com esse giclê principal, que vai estar submerso em combustível. E aí a pressão atmosférica aqui de fora, que é superior à pressão que está ali, né, vai empurrar o combustível pelo giclê principal. E aí você vai começar a ter combustível. Deixa eu voltar aqui a agulha aqui. Você vai ter combustível saindo por aqui, ó, porque a agulha é cônica, permite passagem. E a borboleta aberta, né, vai estar caindo tudo lá, tudo sendo admitido para dentro do cilindro, entendeu? É assim que funciona esse sistema. Você vê que é um sistema bem inteligente. Ele utiliza toda a diferença de pressão, tá, para poder fazer esse movimento. E tem outra, é gradual. À medida que eu vou abrindo a borboleta, eu vou dosando esse sistema de baixa pressão, que originalmente vai estar com a mesma pressão de cima. À medida que eu vou abrindo a borboleta, a pressão aqui vai começar a cair lentamente aqui, e isso começa a puxar o pistonete lentamente, entendeu? E no que vai puxando o pistonete, quando chegar um determinado momento, a parte cônica da ponta da agulha já vai permitir a passagem do combustível, que vai vir pulverizado já para cá, tá? Porque aqui eu vou mostrar para vocês que tem uma flautazinha. Ele vai chegar pulverizado aqui. Quando ele chega no sistema de baixa pressão, existe uma lei da natureza que vai fazer o seguinte: a baixa pressão, ela vai reduzir a temperatura necessária para a evaporação de um líquido, entendeu? Por exemplo, vou usar o exemplo da água, né? Se eu perguntar para vocês qual é a temperatura necessária para eu evaporar a água, para fazer a mudança de fase, vocês vão me dizer que é 100 graus. Vocês não estão errados, mas também não estão certos, porque a resposta certa seria 100 graus a 1 atm, tá? A pressão influencia. Por exemplo, se eu pegasse essa mesma água e levasse para uma montanha, lá para o pico do Everest, por exemplo, onde a pressão, vamos supor que a pressão lá fosse meio atm, tá? A temperatura necessária para evaporar essa água já passaria aí para cerca de uns 63 graus por aí, 65, 60. Ou seja, quanto menor a pressão, né, do ambiente, menor a temperatura necessária para evaporar um líquido, né? E aí cada líquido vai ter seu coeficiente, entendeu? Por exemplo, a água vai a 100, a gasolina não me lembro, mas é bem mais baixo, porque tanto que ela evapora na temperatura normal nossa, 30 graus, né, 20 graus, ela já está evaporando devagarinho. Então, quando essas partículas chegam aqui, elas simplesmente já evaporam, porque atingem um sistema de baixa pressão, né? E isso favorece esse fenômeno. E por que tem que evaporar? Por que, cara? Por que ela tem que chegar já está em estado de vapor? Porque, na verdade, o que queima não é líquido, é vapor. Líquido não entra em combustão. O que entra em combustão é a mistura comburente e combustível em formato de vapor. Para você poder misturar os dois têm que estar na mesma fase. O oxigênio é o comburente
E o combustível já tem que estar no formato de vapor. Líquido não queima. Ah, mas se eu jogar aqui uma poça de gasolina e tocar fogo vai queimar. Não, não é a gasolina líquida que queima. O que está queimando é o vapor que se formou dela, tá? Ela está evaporando. Então aquele vaporzinho que está saindo é o que está pegando fogo. E aí aquela chama próxima à superfície, né, líquida, eleva a temperatura e faz evaporar mais rápido, entendeu? Então por isso que pega tão fácil álcool ou gasolina, porque eles têm um ponto de evaporação muito baixo, certo? Bom, vamos lá. Então a gente entendeu como é que funciona, tá? Agora a gente vai desmontar as partes para ver o que a gente faz com elas. A gente pode começar aqui pelo pistonete, que a gente puxa ele fora, né? E aí tem a mola, né? Essa mola pega aqui, ó. Que pega aqui nesse ressalto da tampa, né? E fica assim. E quando você colocar esse diafragma, você casa esse furinho com uma parte que tem ali, que até hoje eu não entendi o que é esse respirozinho aqui, tá? Eu já tentei solucionar essa charada aí e não consegui compreender, né? Eu até achava que a comunicação de baixa pressão vinha por aqui, mas na verdade ela vem por aqui. Bom, vamos lá. Para desmontar, a gente solta essa tampa de fenda aqui. Eu vou pegar uma chave aqui. Então a gente vem com uma chave de fenda aqui, ó. Dá um levezinho, não precisa ser bruto com o negócio, ó. Pronto, já soltou. Certo? Aí eu vou ter essa tampinha. Eu vou tentar tirar ela aqui sem bagunçar, porque tem umas coisas aqui, tá? Vê que é uma tampinha de plástico, né? Ele tá até amarelado por causa do combustível. Ali dentro você vai ter uma molazinha, ó, e uma outra tampinha. Tá vendo? Essa tampinha aqui para facear com a cabeça da agulha ali que eu vou puxar para vocês verem. Então fica nessa posição, tá? Quando montar, ó, é assim, ó. Não é virado não, tá? Nessa posição. Aí a gente pode empurrar a agulha por aqui, ó. Pronto. Aqui eu tenho a impressão que você rosqueia. Eu nunca soltei não, tá? Isso aqui porque eu nunca precisei trocar o diafragma. Mas o diafragma, ele costuma, depois de muito tempo, rasgar. Se ele rasgar, ele vai perder todo efeito, porque ele vai perder o isolamento das duas câmaras. Se perdeu, ele não trabalha mais, porque elas vão ficar na mesma pressão, entendeu? Então ele não pode estar avariado de jeito nenhum, esse diafragma aqui. Porém, acho que se você rosquear isso aqui, eu acredito que é rosqueado, ou pode ser encaixado. Nunca tentei tirar. Aí você consegue trocar esse diafragma. Ou compra o pistonete completo, né? Não joguem essa agulha fora. É muito difícil você encontrar essa agulha exatamente nessa medida, tá? E tem outro porém. A agulha de um carburador é diferente do outro, tá? Uma é mais fina e a outra é mais grossa. Se não me engano, a que vem aqui é mais fina. Ou é o contrário, e a outra é mais grossa. Eu vou mostrar uma foto aí pra vocês que vai ilustrar bem isso aí. Elas não têm a mesma medida, tá? Dessa ponta cônica não. Beleza. Agora, nessa agulha existe uma regulagem, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Quando você tira, você vai ver que tem um erringuezinho aqui, um anel de trava, tá? Aqui tem umas canaletas nela, ó, tem uns groovezinhos de encaixe, tá? Onde você vai botar o anel de trava. Essa pontinha preta aqui, ó, essa tampa preta, na verdade, tem que ficar com essa pontinha para fora. Com essa pontinha, ela vai encaixar exatamente nesse orifício aqui, tá? Quando você montar, você tem que se certificar que ele encaixou ali. Porque isso faz muita diferença. Se montar errado, vai dar problema, tá? Então você empurra, ó, essa partezinha para baixo. Deixa eu empurrar aqui, peraí. Ó, vamos lá. Vocês vão ver que onde encaixa o anel, na verdade tem 3 grooves, ó. Tá vendo? Um aqui, um onde o anel está encaixado e um outro embaixo. Isso aqui é para fazer regulagem, tá? Da mistura. Como que isso vai funcionar? Se eu colocar o anel aqui, ó, a minha mistura vai ficar
rica. Se eu colocar o anel aqui, ó, onde ele tá, vai ficar padrão. E se eu colocar o anel aqui, ó, nesse primeiro groove da ponta aqui, ó, a minha mistura vai ficar pobre. Mas como assim? Então eu vou explicar para vocês aí, ó. O que acontece? Esse anel, ele vai ser o limite de até onde isso daqui vai subir, certo? Vamos supor aqui, ó. Eu vou reencaixar ele aqui em cima. Quando eu topar com esse preto aqui em cima, eu vou ter uma distância, certo? Se eu botar esse anel mais embaixo, essa distância vai ficar mais para baixo quando eu topar. Aí o que vai acontecer? Quando eu encaixar minha agulha ali, aqui, ó, quando eu encaixar ela aqui, então um jeito mais fácil de explicar aqui. Quando eu encaixar a agulha aqui, ó, ela vai ficar ligeiramente um pouco mais para dentro, ó, entendeu? Em vez dela estar para fora, ela vai ficar um pouquinho mais para dentro. Então, quando o pistonete começar a sair, ele vai liberar a passagem mais cedo. A parte cônica, né, vai começar a liberar mais cedo e vai dosar mais combustível no ar. Então, eu vou enriquecer a mistura. O contrário vai acontecer se eu botar aquela travinha no outro extremo. Eu vou ficar com essa agulha mais para fora, entendeu? Vamos dizer que ela estava aqui, ela vai ficar um pouquinho mais para fora assim. Então eu vou começar a liberar mais tarde, entendeu? A passagem de gasolina e também a quantidade, porque a parte cônica, à medida que vai liberando, vai dosando, né? Então eu vou começar a liberar mais tarde e em menor quantidade, né? O fluxo de combustível para misturar ali na região de baixa pressão. Então, isso aqui é uma regulagem, tá, gente? Tem alguns de outros carburadores, tem alguns que tem vários, tem que chegar a ter 5 pontos para você colocar, entendeu? Então isso aqui vai me dizer o limite de até onde sobe essa partezinha preta, entendeu? Então é isso aí. A gente volta ela pro lugar, recoloca, né? Recoloquei. Aí você vai fazer o seguinte, você vai puxar e vai rodar até você sentir que encaixou aquele pino, ó, encaixou. O pino encaixou. Beleza. Vou colocar a mola de volta com essa partezinha de plástico para baixo, tá? E agora eu coloco essa tampinha aqui e eu vou te falar, cara, é uma coisa muito enjoada de colocar, viu? Pensa numa coisa chata de colocar. Então você encaixa, depois de orientar o parafuso, faz o seguinte, você primeiro orienta ele girando ao contrário, e depois você gira aqui. Não precisa apertar muito, é só um levezinho, para não estar estragando a peça, tá? E tá feito. Certifica sempre que os orifícios não estão obstruídos, tá? Senão, você vai comprometer todo o sistema. Tá montado, pistonete com a sua agulha. Vamos agora aqui para desmontar esse... aonde vem a agulha aqui, ó. Vamos primeiro nesse cara aqui. Bom, para desmontar esse cara aqui eu uso uma chave de 6 milímetros, né? Tipo, o pessoal chama de canhão, né? Um bitzinho de soquete. Ó, já tá solto. Tomar cuidado, cara, que arrebenta muito fácil. Essas peças são de latão, tá? Olha como ele é furado. Porque quando a agulha tá encaixada e tá toda fechada, ela chega a entrar aqui, tá? Na verdade, ela vem assim, beirando essa pontinha. Vou botar aqui pra vocês verem. Ó, ali. Olha lá a agulha lá, ó. Então é impossível você colocar um parafuso normal aqui. Tem que ser aquele tipo de parafuso oco, tá? Se você botar um normal aqui, você vai empurrar essa agulha para fora, o pistonete não vai ficar fechado, vai ficar semi-aberto e já vai bagunçar todo o sistema, tá? Então tem que estar do jeito que é. Beleza. Para tirar isso aqui, você pode usar um parafusinho que coincida a rosca, né? Atarracha um pouco nele, até ele parar, e depois você dá uma batidinha para empurrar, ó, entendeu? Aí agora você vem pelo outro lado. Ó, tá solto já. Tira o parafuso. E daí você já consegue remover esse componente aqui. Ó. Olha aí, ó. Tá vendo?
Esse carinha aqui, ele também tem medida, tá? A agulha vem nele aqui, ó. Praticamente fecha, fica uma folga muito pequena, tá? Ela chega a vir até que assim, ó, quando vem nele. Aí você vai ver que ele tem esse orifício, ó. E esse orifício se comunica. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver, ó. Olha ali o orifício, ó. Tá vendo? Se comunica com esse giclê, ó. Com todo esse corpo aqui e o giclezinho aqui na ponta. A gente pode montar de volta esse carinha aqui. Olha, é importante verificar na hora da montagem que tem um chanfro aqui, tá vendo? Esse chanfro aqui vai coincidir com esse pininho que tá aqui, ó, tá? Que é para manter, obrigar ele a ficar na posição correta, ó. Quando eu boto esse chanfro ali, ó, o furo fica para baixo para coincidir com o que tem que ser, certo? Então vamos botar, a gente bota por aqui de volta. Vou tentar botar ele por aqui, ó. Aí já tenta acertar a orientação por causa do chanfro, né? E aí empurra, tá vendo? Tá certo. Ó, já foi até aqui. Aí você vai olhar se o chanfro tá casando com o pininho, tá? Porque senão vai dar errado, né? Tem que casar. E aí, se ele não estiver entrando bem, não estiver fácil de entrar, você vai ter que usar o próprio parafuso para puxar ele, tá? No meu caso, um pouquinho que eu puxei aqui, ó, já foi pro lugar. Posso tirar o parafuso. Tá no lugar, ó. Tá vendo? Agora a gente instala de novo aqui, ó. A arruela. E esse parafusinho aqui. Agora esse parafuso, gente, é de latão. Vou falar novamente, porque o que eu mais vejo é esse parafuso rompido, tá? Até eu mesmo já arrebentei uma vez aí. Não, é muito pouca força. Chegou no final, é só mais um levezinho, ó. Acabou. Pronto, não precisa botar muita força nele não, entendeu? Pode, se quiser, dar tipo umas batidinhas assim, ó. Pronto. Tá no lugar. Bom, agora vamos desmontar o giclê. Vou mostrar pra vocês. Vamos começar tirando essa pontinha dele. É a mesma coisa, a gente tem que usar ferramenta apropriada. Eu tenho uma fenda aqui que encaixa certinho nele, ó. Essa fenda aqui, tá vendo? Ela encaixa perfeitamente, ó. Se você usar a chave ruim, você vai danificar ele aí. O que a gente mais vê é o giclê com a cabeça toda arrombada, toda ferrada, porque o cara aperta demais e porque não usa a chave correta. Botou aqui, ó. Olha lá como sai fácil. Ó, tirei o giclezinho, tá? Isso aqui é o que a gente troca quando quer fazer ajuste. Se você tem a peça original e está em boas condições, que não está estourada a cabeça, não precisa trocar, cara. O fato da gasolina passar por aqui não vai causar erosão da peça, tá? Isso é metal, é latão, reage bem com solvente, tá? Com gasolina. Se vocês verem aqui dentro, tem um O-ring aqui, ó. Tá vendo ali? No meu caso, eu utilizo até 2, porque não deu um O-ring não dá altura. Eu vou mostrar para vocês como saber se o O-ring tá vedando ou não, tá? Então vamos desmontar essa peça primeiro aqui, essa torrezinha aqui, ó, pra gente ver como é que é. Bom, para desmontar aqui, eu gosto de usar uma chavinha de boca, porque se você tentar encaixar um soquete, ele não encaixa muito bem por causa desse giclezinho do afogador, tá? Ele não desce muito, fica faltando, olha lá, ó. Tá vendo? Então você vai pegar só na pontinha, isso pode zoar o negócio. Então eu prefiro pegar uma chave de boca, encaixar numa seção aqui que dê melhor, ó. Tá vendo? E aí pelo menos afrouxar, ó. Pronto. Aí vem aqui, ó, de novo. Olha lá. Sem machucar a peça, tá vendo? E aí você puxa aqui. Ó. E você pode tirar também essa arruela.
vocês vão ver que aqui dentro está o O-ring. Eu vou tirar ele aqui, para vocês verem. O O-ring, deixa eu tirar primeiro aqui. Pronto. Eu uso 2, ó. Tá vendo? É um O-ring pequenininho. Aí, ó. Esse O-ring, ele vai fazer o seguinte. Essa peça aqui, ó. Tá vendo? Ela vai dar um espaçamento. Se não tivesse ela, quando tá essa peça daqui e você atarracha isso daqui tudo, ele já vem e já topa aqui, ó, tá? E isso não causa vedação. Então, por quê? O que acontece? A gasolina ela vai ter que entrar por aqui, tá? Entrando por aqui, ó, ela tem que vir por dentro desse tubo, dentro dele, ó, pelo buraco de dentro, tá? E aí ela tem que sair por essa flautinha aqui, ó, para poder ser pulverizada, tá? No corpo dele todo tem essa flautinha ali, não sei se vocês conseguem ver, ó. Olha ali, ó, tá vendo? Então ela entra por dentro, depois é pulverizada por fora, tá? E aí passa pelo anular dessa torrezinha aqui, entendeu? Então, para que a gasolina não vaze aqui por cima direto, esse O-ring, ele vai ficar aqui, ó, em cima dela, fazendo contato com essa parte aqui, ó, tá? É assim que funciona isso aqui. Agora, como que eu vou saber se esse O-ring está funcionando ou não? Primeiro eu vou montar esse cara aqui, tá? Coloco a arruela nele, e aí vou lá. Se você não botar nele, ela vai ficar escorregando. Você tem que botar nele primeiro. Beleza, botei nele. Eu também posso apertar ele aqui por baixo, tá? Ó. Dou um aperto, não precisa ser muito, ó. Pronto, já é o suficiente. Prendeu. Olha só. Para saber se está vedando ou não, você faz o seguinte. Primeiro você bota ela sozinha, tá? Bota o giclê sozinho, ó. Você vai ver que ele vai sem dificuldade até o fundo, ó, até encostar metal com metal. Se acontecer isso, quer dizer que não está vedando, tá? Então você vai tirar, eu vou colocar uma só primeiro. Você coloca assim, né? Depois que está montado, tá? Você encaixa aqui e se certifica que ela desceu todinha, que ela não ficou torta, virada, tal. Você vai ver que ela está certinha lá dentro. Agora eu tento botar de novo. Ó. Aí eu vou ver se ele vai com facilidade até o fundo. Foi de novo, quer dizer que não está vedando, está com muito espaço. Eu acho que essa peça aqui minha, ó, não é original, tá? Provavelmente isso aqui foi trocado, aquela marca Silvers, talvez, não sei. E aí ele não considera essa arruela, mas eu quero que tenha essa arruela, beleza. Tirei. Vou botar outro O-ring. Botei 2, agora está um em cima do outro. Agora eu vou fazer a mesma coisa. Vou vir com ela e vou vir atarrachando. Ela tem que criar resistência antes de chegar no final. Tô tocando de levinho, ó. Parou, ó. Ainda tem uma distância lá, ó, tá vendo, para fechar. Perfeito, tá perfeito. Agora o resto que acontece aqui é ela prensando o O-ring, ó. Dá para sentir que tá prensando o O-ring. Aí eu pego, coloco a minha ponta de fenda de novo. Um levezinho, não precisa apertar demais não, ó. Pronto. Tá no lugar. Tá perfeito, tá? Então é isso aí. Não, acho que não tem mais nada que a gente possa desmontar aqui desse sistema. Já tirou a sedezinha da agulha, né? Já desmontou tudo. Vocês já entenderam como é que funciona. Vamos falar dos defeitos que possam ocorrer com o sistema de alta. Bom, vamos lembrar que esse sistema, a gente chama de alta e de principal também, ele na verdade já começa a funcionar dali não vou dizer mas dos 50% para cima, 70%, 60%, 70% para cima, ele começa a imperar mesmo, tá? Isso é o tanto que você está puxando de cabo, né? Que é o tanto que você está abrindo de borboleta, tá bom? Então você vai perceber esse problema da metade do acelerador para cima, praticamente, entendeu? Vamos pensar no primeiro problema aqui. Eu puxo,
o cabo, começa a enrolar e a moto parece que não responde, não dá aquela potência desejada final, né? O que será que está acontecendo com a moto? Bom, primeiro ponto, pode ser que você esteja com o diafragma rasgado. Diafragma rasgado vai criar um vazamento entre uma câmara e outra, a câmara inferior e a superior. Sendo assim, elas não vão ter aquela diferença de pressão desejável entre uma e outra para poder estar puxando o pistonete todo. Então, quando o pistonete é puxado, ele não puxa onde deveria, ó. Vamos dizer que ele tinha que estar todo aqui, ó. Mas aí ele fica aqui, ó, porque está vazando, entendeu? Pressão pelo diafragma, ele fica aqui, ó, lutando aqui, ó, certo? E aí você não está atingindo a potência, você está com a borboleta aberta, admitindo ar pra caramba, com pouca gasolina saindo por aqui, né? Por esse dutozinho aqui. E isso é perigoso você andar com a moto assim, porque você vai ter uma mistura pobre, nesse caso aí, pouco combustível para parcela de oxigênio. Isso aí superaquece o motor, tá? Mistura pobre, além de deixar o motor fraco, baixo rendimento, essa mistura ela tem alta temperatura por causa da quantidade de oxigênio, tá? Então vai superaquecer o teu cilindro, a tua vela, as tuas válvulas, não roda com a moto nessa condição que você vai ferrar o seu motor, tá? Aliás, na verdade, de qualquer jeito que você rode errado com a moto, você ferra o motor, mas nesse caso você ferra rápido, rodar com o motor superaquecido. Então, diafragma rasgado pode ser um vilão. O segundo vilão pode ser isso aqui, ó. Os furinhos do pistonete que faz a comunicação do sistema de baixa pressão com a câmara superior, ele pode estar com sujeira entupindo, tá? Tem sujeira, está entupindo, e aí eu não estou conseguindo abaixar a pressão aqui dentro, ó. E vai dar o mesmo resultado. Se eu tenho pouca diferença de pressão, vai trabalhar pouco esse pistonete, tá? Terceiro problema que ocasiona isso, pistonete ferrado já agarrando aqui, ó, no orifício dele, ele trabalha e trava, entendeu? Não consegue mais, tem alguma sujeira, alguma coisa aqui agarrando ele. Você vai ver que esse aqui, ó, caiu alguma coisa ruim aqui, ó, em algum momento, tá? Falta do uso do filtro de ar, olha aqui, ó, filtro de ar ruim. Ah, filtro de ar, pra que filtro de ar, ó? Pra que filtro de ar, tá vendo? Vem uma areia, um grão, uma sujeira, uma partícula, ó. Aí, ó. Sorte que não estragou, passei uma lixazinha aqui, amenizei, coloco ele, testei, ele tá deslizando suave, tá? O pistonete é isso aqui, ó. Tem que deslizar suave, você recolhe ele, a mola volta ele suavemente, tá vendo? Você não sente impedimento quando você mexe nele. E outro teste que você vai fazer para testar a câmara é só você soprar aqui. Quando você sopra aqui, você vai elevar a pressão na câmara inferior e a câmara superior vai estar com a pressão menor, vai ter uma diferença potencial. O pistonete vai recolher, só pelo sopro que você der aqui, o pistonete vai recolher, como se tivesse ocorrendo o efeito Venturi aqui, tá bom? Outro problema que pode ser também, você pode estar com o giclê entupido, esse giclê aqui que vai admitir o combustível para o sistema principal, que a gente chama de sistema de alta. Ele pode estar entupido, restringindo a quantidade de combustível que passa, ou aquela flautinha lá, você viu um monte de furinho que tem nela? Também pode estar toda entupida com sujeira, partícula, entendeu? Que entrou. Gente que não coloca filtro de gasolina, tá? Ou que deixa a moto muito tempo parada e depois quer rodar ela, deixou a moto muito tempo parada sem ter esgotado a cuba, 120% de certeza que vai estar tudo sujo aqui dentro, tá? Que a gasolina vai evaporar e vai ficar só a borra dela aqui. Aí quando você jogar uma nova, vai fazer uma sopa, tá? E vai causar um entupimento geral aqui no sistema, tá bom? Então o giclê entupido, ou alguma parte nesse processo aqui, tá? Entupida. Aquele próprio furo, embora seja difícil, né? O furo dessa sedezinha também pode estar entupido, porque ele é um furo grande, tá? Pô, vão causar esse problema, tá bom?
Outra coisa também que tem que lembrar, gente, é o seguinte, ó. Qualquer um que comprar uma Mirage ou uma Comet, que é o mesmo sistema, mesmo motor, mesmo carburador, você vai estar comprando uma moto usada, sabe de lá quantos anos, pelo menos, né? 10, 11 anos, pelo menos, tá? Porque parou aí em 2012, se eu não me engano, né? Tá em 2023, então você já tem mais de 10 anos aí. Você vai comprar uma moto de mais de 10 anos, no mínimo. Se for carburada, ainda esqueci desse detalhe, se for carburada foi até 2009, tá? Então bota muito mais aí. Então o que acontece? Quem te garante que o que está aqui dentro é o que deveria estar aqui dentro? Quem te garante que esse Giclée aqui é o correto? Número 20, esse aqui, tá? Esse aqui, ó, tem duas versões desse Giclée. Até 2008, carburados até 2008, era Giclée 87,5 aqui e 90 desse lado. Na última carburada de 2009, foi feito um ajuste de tropicalização, o Giclée passou para 97,5 e 100, ele ganhou 10 pontos, tá? E nessa configuração eu consigo fazer 30 km com litro, tá bom? Então, quem te garante que tá tudo certo? Primeira coisa que o cara faz quando desmonta o carburador é achar que tem que trocar os Giclées, que eu não acho necessário. Aí vai lá e compra aquele kit Sivest, né? Sivest, se não me engano, um baratinho que tem lá no Mercado Livre. Cara, aquilo ali não tem precisão nenhuma, cara, precisão nenhuma. O maquinário que faz a usinagem, tá, é maquinário velho. Você acha que os caras ficam trocando broca, trocando as peças do maquinário para manter a precisão? Não troca, entendeu? Então, maquinário velho não tem precisão nenhuma. Pode ser que não seja a numeração correta, entendeu? Eu vou colocar um carburador simples. Eu duvido que ele venha nessa configuração, duvido, tá? Inclusive, não é só esse Giclée, tá? Se você colocar outro carburador, você tem que verificar esses Giclées aqui também, ó. Se dão da mesma medida, você tem que verificar o Giclée. Isso aqui é como se fosse um Giclée, tá? Essa sede aqui, ela tem uma espessura para um tamanho de agulha, tá? Você tem que verificar se é o mesmo tamanho, se essa espessura aqui, ó, o diâmetro da agulha, o comprimento da agulha, o curso dela, se vai ser equivalente, entendeu? Isso tudo muda, gente. Isso aqui é uma peça de precisão, cara, porque ela trabalha com toda a diferença de pressão. Então tudo aqui é na precisão. Isso aqui vai trocar, eu preciso trocar, arrebentaram a cabeça, tá feio pra caramba. Esse aqui meu, ó, tava todo descabaçado, não era mais original, entendeu? Eu dei a sorte de achar original, tá? Esse aqui é original, esse aqui também. Mas tem marcas boas. Você tem a Mikuni, que é o do original, e você tem aquela Kister, né? Acho que a pronúncia correta é Kister. São peças japonesas de alta precisão, cara. Vai comprar, vai trocar, coloca o certinho, que você não vai ter aborrecimento. Do contrário, cara, você vai ter uma dor de cabeça, tá? E vai botar a culpa que é da moto, a culpa que é do carburador, que a moto é uma porcaria. A moto é excelente, cara. O que não presta é o mecânico que mexe nela, né? Salvo raras exceções aí. Se vocês verem o estado que eu peguei, vocês viram, né, lá no começo, lá no primeiro, o estado que eu peguei isso aqui, carburador, motor, a moto em si como um todo, o ex-dono era um porcalhão, o mecânico dele estavam abraçados, porque eram dois porcos, tá? Tudo zoado a moto, enfim. Vamos pensar outro problema aqui agora. Outro problema que eu até já tive, tá? Porque a primeira vez que eu mexi nesse carburador aí, há mais de 10 anos atrás, eu dei um mole na hora de montar isso aqui, eu montei uma coisa invertida aqui e essa agulha ficou mais recolhida, tá? Porque eu montei invertido uma peça lá dentro, ela ficou mais puxada para trás, tá bom? Acho que foi aquela parte preta, eu deixei com um pininho para cima, não sei, alguma coisa, não vou lembrar agora direito, eu fiz e ela ficou recolhida. Então, um defeito que acontece é o seguinte, eu acelero quando eu puxo o cabo, beleza, a moto responde, vai. Quando eu largo o cabo, ela continua acelerada um tempo. Fica acelerada, como se eu estivesse ainda segurando o acelerador, e aí depois de 5, 10 segundos ela começa a normalizar. O que é isso? De cara a gente já sabe que é excesso de combustível, né? Foi pro cilindro. Esse combustível demais que não deveria ter ido. O que pode causar isso? Giclée alterado, tamanho muito grande no Giclée, tá? Tá admitindo muita gasolina aqui, né? E aí quando ele joga esse excesso,
a parcela de ar que está aqui, ela tem um limite para poder se misturar com o combustível que está aqui. Além desse limite, é capaz de descer até em partícula líquida ainda, tá? Mesmo com sistema de baixa pressão, porque não consegue formar uma solução gasosa aqui, tá? Então quando ela desce, ela já desce precipitando gasolina por causa do nível de saturação que tá de combustível, tá? Essa gasolina desce e fica lá no cilindro ainda queimando, como se tivesse alguma coisa despejando gasolina, entendeu? Lá no cilindro. Por isso que ele se mantém acelerado. Então, normalmente que vai ocorrer isso é isso aqui de tamanho maior, tá? Giclée aí acima de 100. Outra coisa que vai ocorrer isso aí é algum problema na montagem dessa agulha, que ela ficou retraída, mas muito retraída mesmo, despejando gasolina demais aqui dentro quando ele recolhe, né? Quando ele faz isso aqui, ó, ela já está naturalmente muito puxada. Outra coisa que pode fazer isso é quando você largar o acelerador, ele não volta. Ele volta, mas tá agarrando, tá com muita sujeira, ele vai voltando muito, muito devagarinho, ó, entendeu? Aí você larga, aí fica despejando gasolina, aí o pouquinho da borboleta que ficou aberta na regulagem da lenta, tá lá despejando essa gasolina toda aí, tá? Então, no meu entendimento, são as possibilidades que tem disso aí acontecer, do motor ficar acelerado quando você puxa e larga. Existem outras que têm ligação com outro circuito que eu vou explicar mais na frente, que é o circuito afogador, tá? Mas por enquanto a gente está falando do circuito principal aqui. Então, são os defeitos que eu consigo pensar, são esses, tá? Que é o excesso ou a falta, tá? Acho que dá para entender certinho. Quando a gente entende o princípio do funcionamento, a gente fica mais fácil de visualizar o porquê que isso acontece, tá? Bom, vamos então falar do circuito do afogador, que é um ótimo circuito aqui. Vai ser bem rápido, porque ele é simples. Também não vou desmontar não, porque ele dá um trabalhinho, vocês vão entender o porquê aqui. Bom, a função do circuito afogador é a seguinte: em locais onde você tem um clima regional que é muito baixo, né, a temperatura muito frio, você precisa, para aquecer o motor mais rápido, você precisa manter ele acelerado. Então, para você não ficar lá puxando o cabo e ter que ficar lá escravo segurando o cabo, senão o motor vai morrer, você vai ter como se fosse um acelerador que trava, que é o afogador. Quando você puxa lá no punho, é como se você estivesse acelerando a moto, só que ele não vai usar o acelerador para fazer isso, ele vai usar um circuitozinho específico. Então ele vai ser composto lá no punho daquela chavinha de acionamento, né? Vem o cabo passa por aqui, né? Fica só o conduíte aqui segue só a alma do cabo com aquele chumbozinho de trava. Quando você aciona, ele vai fazer isso aqui, ó, esse movimento, tá? E esse movimento vai fazer o quê? Ele vai acionar aquele carinha lá, ó. Tá vendo lá no fundo? Esse carinha aqui douradinho, ó. Tá? Aqui tem uma coifazinha. E você vai ter dois. Você vai ter um por carburador, né? Outra coisa que vai fazer parte da composição dele vai ser essa haste, que é ligada aqui diretamente. A função da haste é você fazer o sincronismo, né, dos dois afogadores. Tá vendo? No carburador você vai ter essa mola. Essa molinha aqui que é para auxiliar no retorno. Só que dentro de cada componentezinho desse também vai ter uma mola, tá? Então não é só aquela ali não. Na verdade são 3 molas fazendo o retorno dele aqui, tá? E você também vai ter o giclée dele, que é esse cara aqui, ó. É o giclée do afogador. Você vai ver ele aqui, ó. Ele parece que tem um furo grande, mas não é não. É porque não vai dar para ver aqui por causa da iluminação. Aqui dentro tem um furinho pequenininho. Beleza, então já viu os componentes, né? Quando você desmonta, eu vou botar uma imagem aí, porque eu não vou desmontar esse porque que é chato, cara. O espaço aqui é muito restrito, não tem como você enfiar uma chave direito por causa dessa peça. Você tem que desmontar um monte de coisa para chegar nele, né? E mesmo assim, não cabe direito uma chave soquete aqui. Tem que ser uma chave soquete muito fininha, daqueles conjuntos de chave de drive de 1/4, de 3/8, entendeu? Tem que ser bem fininho o canhão dela ali, né? A espessura da parede do canhão. Beleza.
mas eu boto uma foto aí, vocês vão ver. Tá, aí o que vai acontecer? Quando você puxar o afogador, você vai reparar que aqui, ó, aqui tá a cabeça, praticamente o corpo, e depois a cabeça dele, ó, tá vendo? Isso aqui é praticamente a cabeça dele, ó. É como se fosse um pistãozinho que tem aqui dentro. Quando você puxa, o que vai acontecer? Ó, esse bracinho aqui que tá conectado com a parte de trás dele aqui vai puxar ele para trás, tá vendo? Certo? Aí quando você puxa, você vai começar a liberar essa entrada aqui da câmara inferior, que vai estar praticamente com a pressão atmosférica, porque ela tem esse respiro, né? Então, você vai liberar aqui, ó. E aí, à medida que você vai abrindo, você vai dosando a quantidade, ó. Tá vendo? Como se você estivesse literalmente acelerando a moto, mas acelerando de uma forma que não é muito eficiente, que não visa controlar consumo, tá? Ou seja, é um paliativo para você não ter que ficar puxando o cabo para esquentar o motor, né? Então a pressão atmosférica aqui, que é superior, né, vai ser externa, vai entrar. Quando ela entrar, ela vai causar lá dentro, tem uma câmarazinha, vai causar a queda de pressão do efeito Venturizinho, né? A pressão atmosférica que tem aqui na cuba vai ser superior e vai começar a empurrar o combustível por esse giclê, tá? Vão se misturar aqui dentro, tá bom? Eles se misturam aqui dentro, a gente costuma chamar de câmara de mistura, tá? Eles vão se misturar aqui, né? E aí já vai ser entregue, se você olhar aqui, ó, dá até para acompanhar o circuito na estrutura, olha aqui, ó, tá vendo? Vai ter um furo aqui, ó, vai ter um circuito aqui que depois segue. Aí você vê que aqui tem um buraco por onde é realizado um furo, aqui é realizado outro furo para se comunicarem, entendeu? Para esse outro circuito se comunicar com ele, ó, para descer aqui e entregar dentro desse ambiente, certo? E depois tem um outro circuito que sobe aqui, ó, que também se comunica lá, que vai ser exatamente a saída por onde vai ser entregue a mistura pronta já aqui, ó. Por que é tão grande isso aqui? Porque é como eu falei, é como se você estivesse acelerando. Não tem como fazer por aqui, ó, a vazão de ar necessária para acelerar o motor, então tem que ser um furo maior. Porque aqui eu vou ter uma parcela grande de ar misturado com a parcela de combustível. Então, em vez de eu fazer isso aqui, ó, com a borboleta, eu vou usar esse furo. Entendeu? Esse furo já vai despejar a mistura e vai manter o motor acelerado. Entendeu? Só que é como eu falei, não é uma mistura perfeita, vamos dizer assim. Geralmente ela vai ser muito rica em combustível. É só para você manter acelerado ali por um minutozinho, alguma coisa assim, e já depois desativar. Você não deve andar com a moto afogada, tá? Nem nada do tipo. Então é isso aí, é um circuito bem simples. Defeito nele eu não consigo perceber, né? Você vai ter, por exemplo, você pode ter aqui um entupimento e não vai funcionar o circuito, tá? Ou você pode ter um vazamento. Um vazamento ele vai se dar aqui, ó. Quando essa peça aqui, ó, a pontinha, essa cabeça aqui, ó, desse pistãozinho aqui, ela é emborrachada para vedar uma passagem. Ela fecha, toca e veda uma passagem lá, tá? O que acontece? Se essa borracha estiver muito ruim, ele começa a permitir alguma passagem, tá? E aí pode ficar merejando aqui, né? Esse termo técnico é ótimo. Merejando combustível aqui, tá? Então, seria esse o problema. Ou ele não funcionar porque está com entupimento aqui, ou ele ficar vazando combustível para cá, tá? E às vezes também pode vazar combustível aqui, tá? Porque a gasolina, ela tem a tensão superficial muito baixa, então ela se infiltra facilmente por qualquer vacilo, tá? Então você pode acabar tendo um pouquinho de gasolina aqui também, tá? Vazando um pouquinho de gasolina aqui. Então, é isso aí, tá encerrado, né? A gente já viu. Vamos lá para frente então. Sobre equalizar, eu vou deixar para fazer, a equalização é por aqui, ó. Tá vendo? Onde eu vou calibrar, sincronizar a abertura das borboletas, tá? Mas o que eu vou fazer? Eu vou deixar para fazer isso quando realmente eu for equalizar o motor, para mostrar para vocês, inclusive um vacuômetro caseiro que dá para fazer perfeitamente funcional, tá? Então, vamos lá, vamos seguindo a montagem. A gente se vê aí no próximo vídeo. Se você gostou do vídeo aí, você curte, tá?
Se inscreve na página também se você não é inscrito, pra você ir acompanhando, tem muito mais vídeo ainda para acontecer. Se inscreve no canal do YouTube também, ó, isso aí dá uma fortalecida, porque eu vou ser sincero, né? Isso aqui dá um trabalho, gravar esses vídeos aqui dá um trabalho do caramba, depois tem que ficar editando, perco um tempão, entendeu? Então se eu puder monetizar isso aqui, até também para fazer outras experiências, comprar outras coisas, entendeu? Fazer outros testes na motos e tal, pô, vai ser um grande incentivador para estar fazendo mais vídeos. Valeu, galera? Então um forte abraço aí para vocês aí, a gente continua no próximo.